Jesus nos ensinou como tomar posse de promessas terrenas, como, através da nossa postura, termos acesso àquilo que o Senhor nos promete, o direito à vida e vida com abundância. O Senhor Jesus nos ensinou que é por meio da nossa fé, segundo a nossa fé. Nós vemos isso em diversos milagres que o Senhor Jesus ele fez ali ao longo da sua jornada como homem na terra. Ele dizia: "Levanta e anda". E nós vemos, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, o trecho lá em João 11 diz o seguinte, João 11:38 adiante: Jesus, pois movendo-se outra vez muito em si mesmo, sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. E 4 dias aqui, pessoal, era uma coisa impossível assim aos olhos da sociedade da época. 4 dias já era como dado decreto assim, de impossibilidade de algo acontecer. E Jesus ele chega diante das impossibilidades mesmo. Nós vemos aqui que muitas vezes o Senhor, ele nos possibilita passar por processos onde que não tem mais jeito, onde não tem como reviver. E aí o Senhor ele faz reviver no vida nos vales de ossos secos, assim como lá em Ezequiel. E aí o que acontece? O Senhor Jesus, ele nos traz a luz de que pela fé tudo é possível, basta nós termos fé para tal, para acessarmos o milagre. Inclusive, a Bíblia nos diz que lá na cidade de Jesus ele não pôde fazer muitos feitos. Por quê? Porque a fé do povo era muito pouca, a incredulidade tomou conta dos corações. Então, nós devemos entender que existem processos que vão ser somente entre Deus e nós. Tem coisas que o Senhor coloca no nosso coração que é somente entre nós e Deus, porque o outro não está apto para entender aquilo que o Senhor tem em particular conosco. Então, tem promessas do Senhor que devem ficar somente entre nós e Deus, porque assim nós conseguimos tomar posse da promessa mais rapidamente, porque nós preservamos ali aquilo que é somente entre Deus e nós, porque uma incredulidade não pode haver ali para não atrapalhar. Tanto que Zacarias, por exemplo, ele foi calado ali pelo Senhor. Nós vemos lá na história de Zacarias. Então, nós devemos entender que pela fé tudo podemos, quando nós acreditamos que realmente Deus é soberano e tem poder para todas as coisas, para realizar todas as coisas. Só que o Senhor ele sabe o que é melhor para nós. Mas se nós tivermos fé para que Deus cure, para que Deus age em nosso favor, para que o Senhor nos dê a terra da promessa, tudo podemos em Cristo que nos fortalece, tudo podemos no Senhor que nos prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. E nós vemos isso também, por exemplo, lá nos 12 espias. Apenas 2 voltaram esperançosos, crentes ali que sim, alimentando a sua fé, que sim, eles podiam tomar posse ali da promessa de Deus da terra que foi prometida a Abraão. Eles poderiam tomar a posse da Canaã, por quê? Porque o Senhor é soberano, eles alimentaram ali a confiança na soberania de Deus. Enquanto os outros, mesmo diante de grandes milagres e processos sobrenaturais que eles já tinham vivido com Deus, eles escolheram por alimentar uma parte falta, por alimentar a ingratidão, a insatisfação, o foco no medo, o foco de tudo aquilo que desviava do que realmente importa, que é a soberania de Deus, a soberania e a fidelidade de Deus em cumprir o que Ele promete e a provisão do Senhor, que o Senhor é soberano e é capaz de todas as coisas. Ele detém todo o poder nas suas mãos. Então, independente das circunstâncias, o nosso Pai, ele pode cuidar. E sim, nós encontramos na vida espiritual desafios e muitas vezes as nossas emoções querem dizer o contrário, mas com Cristo Jesus nós podemos aprender que o Pai, ele pode todas as coisas, ainda que cheire mal, ainda que na lógica humana já tenha passado o tempo, que poderia ser feito algo, nós temos que entender que não são por ferramentas ou recursos, que nós não somos dependentes de ferramentas, recursos ou da lógica humana, se já passaram 2, 4 dias, se já passou uma semana. Se Deus quer agir, ninguém pode impedir e basta você ter fé,
para acessar aquilo que Deus te prometeu. Basta não parar de caminhar, caminhar vivendo um dia após o outro, buscando a obediência ao Pai. Só não pule do barco, porque se Deus te prometeu uma coisa, Ele é fiel para cumprir. Você só não pode desistir, porque diante desse processo, às vezes pessoas são levantadas pelo inimigo para tentar te confundir, como se você estivesse errado, como se você precisasse sair da linha de obediência e como se eh, Deus não estivesse no controle de tudo, mas Deus está no controle de tudo e Ele é soberano e Ele tem todo o poder da mão para cumprir aquilo que Ele prometeu, que nos prometeu. Porém, o Senhor não dá bênção para filho despreparado, Ele não vai dar bênção para crianças imaturas. Ele nos prepara para receber o seu sólido, para que a gente não transforme a bênção em maldição, para que a gente esteja preparado verdadeiramente para tomar posse da promessa, honrar aquilo que Ele nos deu e não nos afastarmos da presença dele, porque ele não quer nos dar uma coisa que vá nos tirar da sua presença. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, nós buscamos a colocar o nosso coração mais no reino dos céus e mais em desenvolver o nosso relacionamento com Deus. E quanto mais você se aproxima de Jesus Cristo, dos comportamentos de Jesus Cristo, buscando uma intimidade ali com Deus e com Jesus Cristo, os comportamentos semelhantes ao de Jesus, mais você está perto de tomar posse das promessas, porque mais você está perto dos comportamentos que agradam a Deus. Então, que a gente se afaste dos comportamentos de murmuração e de questionamentos desnecessários, como ali o povo israelita ficou, aqueles que foram devorados pelo anjo da morte, e que a gente não fique caminhando tempo desnecessário que não seja de Deus a nós no deserto, que a gente não aumente nosso tempo de deserto, e sim que a gente busque ali de fato, viver o tempo de preparo, o coração aprendiz, disposto a dia após dia a estar aprendendo aquilo que Deus quer que a gente aprenda para tomar posse das promessas terrenas que Ele tem para nós. E é assim em relação à nossa promessa na vida espiritual também. É pela graça, pela fé, sim, que somos salvos, mas nós devemos buscar elevação espiritual e dia após dia sermos aprendizes ali do Espírito Santo em como agradar mais a Deus. Então, que a gente esteja o coração disposto verdadeiramente, centrado em agradar ao Senhor e não apenas focado em bênçãos terrenas, como se o Senhor fosse alguém para poder estar nos servindo, porque nós somos servos dele. E não ele tem que ficar satisfazendo as nossas vontades. Ele faz por amor a nós, mas nós temos uma postura de ter que buscar ali, de fato, nosso coração estar voltados para agradar a Deus e ser transformados nos caminhos da luz. Porque uma vez que nós nos convertemos em Cristo Jesus, nós temos que buscar esses comportamentos da luz. E só em Cristo nós encontramos isso. Então que o Senhor Jesus Cristo, ele nos enche de fé, que ele nos ensine a guardar a nossa fé e não desfalecer em fé quando as emoções apresentarem medos ou quando cenários contrários se apresentarem, ou quando o inimigo levantar pessoas para tentar confundir a nossa mente como se Deus não estivesse no controle, porque Deus ele é fiel para cumprir tudo o que nos prometeu. A gente só não pode desistir. Porque erros é comum, nós somos seres humanos, você não é o único a errar, todos nós erramos e erramos todos os dias, até mesmo sem ver. Mas em Jesus Cristo nós podemos buscar melhorar dia após dia e buscar quando nós estivermos errando, a usar os nossos erros para nos aproximarmos de Deus e não para nos afastarmos. E que a gente erre buscando acertar e não por escolha consciente em viver no pecado, assim como o povo israelita tinha consciência que idolatria desagradava a Deus e insistia ali por caminhos que não eram do Senhor. Então, que a gente não venha perder tempo e aumentar o tempo de desertos e de preparos, simplesmente por endurecer a cerviz e endurecer o seu coração. Que a gente, de fato, esteja com o coração quebrantado a sermos aprendizes do Senhor dia após dia, para que a gente agrade mais ao Senhor em primeiro lugar, mas também que a gente tome posse das promessas mais rapidamente, sem ficar perdendo tempo, porque a vida é muito curta para que a gente perca tempo por orgulho, por necessidade de controle desnecessário. Então, que o Senhor nos ajude, nos ilumine, para que a gente aprenda a confiar mais nele e confiar mais na soberania que o nosso Pai é. Em nome de Jesus, Senhor, te agradeço por essa mensagem, te peço a tua presença.
E eu te peço que o Senhor ilumine nossos corações para que a gente seja como aqueles 2 que voltaram e creram no Senhor de todo o coração ali, eh, cientes da sua soberania, que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que promete e que o Senhor não importa o que aconteça, Pai, se a gente tiver fé ali, o Senhor pode ressuscitar, independente da situação, assim como fizeste com Lázaro, que o Senhor detém todo o poder nas mãos, que a gente tenha um coração como de meninos, como de crianças, que acredita no seu Pai